Tadjahal, eu sou Lin e hoje vamos estudar sobre entonações, tá? Entonações, todo mundo sabe que é importantíssimo, né? Você deve saber que é importantíssimo em mandarim, porque se você falar com uma entonação diferente daquilo que é da correta, né, que deveria ser dito, pode causar um mal entendido, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico que as pessoas provavelmente já devem ter ouvido falar, que é esse daqui, ó. Esse aqui é ma, né? Você tem que falar nesse tom mesmo, ma, como se estivesse cantando. Como se estivesse esticando essa letra A aqui, né? Do ma. Então seria ma. Agora, se você falar assim, ó, ma, aí já dá impressão para quem está ouvindo de cavalo, né? Então você imagina, se num contexto você trocar mãe por égua, já fica meio complicado, né? Então assim, toma muito cuidado com a entonação, tá? Então a gente vai ver todas as entonações em mandarim agora, para tirar de uma vez por todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Essa linha aqui, tá? A de baixo, é como se fosse você esticando o tom, tá? E aqui seria o tom mais alto ou mais baixo, tá? Então, o primeiro tom, tá? Ele é lá em cima, então ele se lê assim, ó. Ele é uma coisa só. Então é ma, tá? Vou pegar o exemplo do ma mesmo. Vou pegar esse aqui. Então, no primeiro tom, que ele vai estar escrito assim, né, com esse traço, vai ser ma. Então é o mesmo ritmo, tá? E longo, tá? Você não vai subir o tom e nem descer o tom, você vai manter. Então é ma, como se estivesse cantando, tá? Lógico que eu estou fazendo de uma forma bem mais exagerada para você ouvir, né? Porque talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo, então eu estou esticando mais a sílaba para você conseguir pegar essa leitura. Numa fala ele não é tão esticado dessa maneira, tá? O segundo tom, ele vai começar embaixo e ele vai subir. E o segundo tom é assim. Né? Você percebe que eu estou usando a representação do acento em cima desse gráfico aqui para você entender, tá? Então você vai começar o tom lá embaixo, tá? E você vai subir o tom. Então fica assim, ó, ma, ma. Então o primeiro tom é ma, um tom só. O segundo tom é ma, como se você estivesse fazendo uma pergunta, sei lá, ma. Parece que, sabe quando, no português mesmo, você pensa assim, mas tá tudo bem com você, né? Tipo, você meio que muda esse tom, né? Seu nome é João, né? Então, tipo, esse feeling, né, podemos dizer, que você sente assim que é uma pergunta através da entonação, ele vem nesse segundo tom aqui, tá? Então você começa lá embaixo e sobe. Então fica ma, tá? Ele só sobe, ma. E aí, leva a gente para o terceiro tom, tá? O terceiro tom você vai começar aqui no meio, você vai descer e você vai subir, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ler assim, ó, ma, de novo, ma. Ele é muito parecido com o 2, tá? O terceiro tom é muito parecido com o segundo tom. Por quê? Porque os dois sobem. A diferença é que no segundo tom você vai começar lá embaixo e você vai subir. Então fica ma. E o terceiro tom é ma. Você meio que desce, ele tem uma pausa. Você sente essa descida aqui no som, tá? Então a escrita dele é desse mesmo jeito, tá? Então fica ma. Então ele tem essa descidinha, tá? E por último, é assim. Então, por último, ele é o mais forte de todos, tá? Ele é o mais forte de todos. Então ele começa lá em cima
e aí ele desce tudo de uma vez. Então é forte. Ma, ma, ma. Então ele é muito rápido, ele é muito forte, ele é muito seco, tá? E alguns autores falam que tem mais uma entonação, tá? Tem gente que fala que é o quinto entonação, tem autor que fala que é o neutro, tá? Eu, particularmente, eu gosto de usar a terminologia de ser o neutro, tá? E o neutro simplesmente nada, não tem nenhum tom nele, tá? Não tem nenhuma representação por escrita nele, tá? Então toda vez que você vê uma palavra sem acento nenhum, você sabe que ele está no neutro, tá? E o neutro você vai ler com sua maior naturalidade. Então, no caso, ma, normal. Você lê sem forçar, sem pensar, sem nada. É o mais simples de todos, não tem acento nenhum, tá? E uma coisa que eu queria comentar é que no mandarim eles respeitam muito essas entonações, né? Justamente porque eu disse no começo, né, que se você mudar a sua entonação do primeiro tom ou para o terceiro, já muda o sentido da palavra, né? Lógico que não é assim tão absurdamente sensível ao ponto de você conseguir confundir a mãe com o cavalo, né? Eu acabei exagerando um pouco aí, tá? Por mais que seja verdade, mas eu acabei exagerando. Por quê? Num contexto do dia a dia, a palavra mãe, a gente fala ela duas vezes, então é mama, tá? Então a palavra mãe é assim, ó, mama, né? Primeiro tom e o último tom, que seria o neutro, né? Seria mama. E o cavalo é só ma. Então assim, por mais que você leia, por exemplo, a palavra ma no tom errado, o que pode acontecer? A pessoa que está ouvindo, ele vai identificar que você está lendo errado, que está falando errado, mas ela sabe que você não está falando mãe, porque se você quisesse falar mãe, você iria falar o outro ma depois, né? Como não teve nenhum outro ma depois do primeira sílaba, a pessoa sabe que você não está falando da mãe, né? Então assim, existe esses atalhozinhos, né? Atalhozinhos que você pode acabar contornando esse problema, tá? Então é sempre dizer a palavra, uma sílaba após aquela primeira, tá? Isso pode tirar, né, essa dúvida da pessoa que está ouvindo, tá? Então fica essa dica aí para você. Então eles realmente é muito complicado, né? São muito parecidos, mas assim, saiba que não é impossível, tá? Você consegue muito bem pegar bem essas entonações com bastante treino, tá? Então a dica que eu dou é a seguinte: primeiro, pensa todos eles como sendo uma musiquinha, né? Porque todo mundo aqui já cantou, né? Já ouviu uma música, já cantou aí, não é? Quando você canta, você está seguindo um ritmo, né? Então esse ritmo é o que eu quero que você use ao seu favor, né? Para você aplicar aqui. Então, por exemplo, eu particularmente gosto muito, né, da ideia de ler eles de uma frase, como se fosse uma frase só, tá? Como se fosse uma melodia, podemos ser uma musiquinha, tá? Então eu faço assim, ó, ma, 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 ma. Percebe que tem um ritmo, parece uma musiquinha, né? Parece meio besta isso que eu tô fazendo, mas ajuda bastante, tá? Então, ó, ma, 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 ma. Então você vai repetir de novo. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Então assim, você consegue lembrar desse ritmo toda vez que você bater o olho aqui, por exemplo, aí você vai pensar ma, ma, ma. Aí, ó, ma. Ah, então é o ma, é o terceiro. Ou aqui, ó, ma, 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 ma. É o primeiro. Ma, né? Então, serve como um guia. Serve como, tipo, uma direção para você saber qual que é a leitura, como que vai ser a leitura daquela palavra. Entende? E esse gráfico aqui é só para você entender, tá? Como que o tom funciona e por que as entonações ele tem essa aparência, né? Por que o primeiro é assim reto, o segundo é assim subindo, o terceiro ele tem parece um acento circunflexo ao contrário, justamente para você, justamente para te auxiliar e servir como guia para você,
né? Então toda vez que for o primeiro tom, você vai lembrar desse gráfico. Você vai falar assim, ó, é ma. Você pode até fazer com a mão, tá? Eu sempre aconselho a fazer com a mão, porque isso te dá um norte também. Além do ritmo ma, 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 ma. Você tem também, você pode fazer com a mão, tá? Então você vai ler assim, ó, ma, ma, né? Ó, você vai fazer com o dedinho. Então, ma, ma. Então isso ajuda bastante, tá? De novo. Parece meio infantil, né? Uma metodologia meio infantil, mas eu acredito assim, se dá certo, por que não, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro tom, ma. Segundo tom, tá aqui embaixo, é o que tá em vermelho, tá? Você tá aqui embaixo, você vai subir. Ma. Terceiro tom, você vai descer e subir. Então, fica ma. E o último tom, ele é o forte, ma, tá? Aí você fala assim, Lin, quando eu vou nas lojinhas, né, dos chineses, ou quando eu vejo duas pessoas, né, conversando em chinês, parece que eles estão brigando, né? Por que eles são bravos? Por que eles brigam? Na verdade, nem sempre eles estão brigando. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. De repente você pegou no meio de uma discussão aí, né? Mas nem sempre, né? A gente não pode generalizar e falar que toda vez que você está vendo duas pessoas conversando, que parece ser bravo, eles estão brigando. Muitas vezes, eles estão respeitando a entonação do idioma, tá? Por isso que dá aquela impressão que parece que eles estão brigando. Se tiver uma frase, por exemplo, que tenha muito desse tom número 4, né? Que é o forte, na frase falada, ela vai parecer um pouco mais agressiva. Tá? Então é por isso que muitas vezes você acaba achando que eles estão brigando, mas nem sempre é isso, tá? Muitas vezes é apenas um respeito pela entonação do idioma, característica do idioma, tá legal? Agora eu quero te mostrar algumas observações em relação a regras de pronúncia, tá? Regras de entonação, tá? Então, por exemplo, numa palavra muito simples, né? Uma das primeiras palavras que a gente aprende em chinês é ni hao, né? Ni hao. Agora que você sabe a entonação, como é que eu vou ler o ni hao de forma correta, né? Como é que eu faço para ler ele corretamente? Se você quebrar ele, né? Vamos pensar só no ni sozinho. Seria ni, né? Lembrando que tem o terceiro tom, ele desce e sobe. Então fica ni, tá? Agora vamos isolar. Vamos falar só do hao agora. Se você pensar no hao, a leitura dele também é hao, desce e sobe. Hao, tá? Agora, qual que é a observação que você tem que ter aqui? Qual que é o cuidado que você tem que ter aqui? É simplesmente você entender que tem uma regra de entonação que quando você tem duas entonações do terceiro tom junto, um seguido do outro, né? Então aqui tem o terceiro tom, aqui tem o terceiro tom, um seguido do outro. A regra é o quê? Na pronúncia, tá? Na escrita continua exatamente igual. Então na pronúncia você vai ler o penúltimo como o segundo tom, tá? Então o penúltimo na leitura você não vai ler no terceiro tom, você vai ler no segundo tom. É como se fosse assim, ó. Tá? É como se fosse assim, na leitura, tá? De novo, não é na escrita que você vai mudar. Na escrita ele vai continuar os dois no terceiro tom. E aí na leitura você vai mudar o ni para ni, tá? É uma mudança muito sutil, tá? Mas é que se você parar para ler mesmo, tenta você ler aí, né? De repente você vai perceber assim, ó, que parece que, ó, vou fazer o exemplo para você, ó. Ficaria assim, ó, ni hao. Então meio que tipo parece que não flui. Quando você vê um chinês falando, uma pessoa falando, ele fala muito fluido, né? Ele fala de uma forma assim muito natural. Ele fala assim, ni hao, né? Por que ele consegue falar assim natural, se não está respeitando aqui o terceiro tom? Porque justamente ele fala no segundo tom, porque ele fala assim, ó, ni hao, né? Olha só como fica mais fica bem mais fluido, né? Então fica ni hao em vez de ni hao. Parece que tem que ter uma pausa aqui para você poder encaixar o hao. E um fôlego parece que não vem também, né? Então assim, por esse motivo existe esta regrinha aqui, tá? De ni hao. Tá legal, gente? E a regra do terceiro tom, do penúltimo, por que não é penúltimo, né?
Por que não é o primeiro? Por que a regra é penúltimo, né? É penúltimo porque pensa o seguinte, imagine que fosse assim, ó. Se fosse assim, ó, o Han Hao, e aí, qual que eu vou mudar, né? Então você tem que pensar no penúltimo. Então se esse é o último, o penúltimo, esse cara aqui. Você vai trocar essa entonação. Então nessa entonação aqui, você vai ler Han Hao, tá? Então fica wo Han Hao, tá? Quando tem o segundo tom, depois o terceiro tom, você consegue falar isso junto, ó. Han Hao, sem precisar fazer aquela pausa, né? Então Han Hao. Isso aqui significa, né? Eu também bem, tá? Não tem nada a ver, não é uma conversa aqui, tá? Não é uma... É apenas frases aleatórias que eu peguei como exemplo para você entender qual que você tem que... como que você faz para identificar qual que é a sílaba que você tem que trocar o tom, tá? Na leitura. Então, o Han Hao seria eu também bem, né? Quando você pergunta, como você tá? Eu tô bem, e você? Eu também estou bem. O Han Hao. Eu estou muito bem, né? O Han Hao. E agora, Lin, como é que vai ficar então? Nós temos 4, né? Então aqui eu sabia qual que tinha que trocar. E nesse aqui, qual que eu troco, né? Então aqui é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai separar eles em 2 grupinhos, tá? Você vai fazer isso daqui. E aí você vai pegar o penúltimo. Então, esse aqui e esse aqui. Tá? Então, quando a palavra tem são 4 seguidos, você vai fazer esse joguinho aí. Você vai separar eles, tá? Então, aqui vai ficar assim: wo ye han hao. Então, significa eu também muito bem. Então, eu também estou muito bem. Isso que quer dizer. Então, aqui é eu muito bem e aqui significa eu também muito bem, tá? Então, essa palavra ye significa também. Então, wo ye han hao. Você vai falar desse jeito, né? Wo ye han hao. Então, eu separei aqui para você um diálogo bem simples em mandarim, tá? Para você brincar um pouquinho com as entonações. Tem bastante palavrinhas aí com terceiro tom um seguido do outro, né? Daquilo que a gente já falou. Então, para você treinar um pouquinho a sua leitura também, tá? Então, ó, vamos primeiro dar uma lida no texto para você ir aquecendo aí, tá? Então, ó, ni hao, ni hao. Então, se alguém fala ni hao, você responde ni hao, tá? Coloquei A e B como se fosse 2 pessoas. Uma conversa é um diálogo entre 2 pessoas, tá? Então, lembrando que você vai mudar o tom aqui, ó. Né? Ni hao, ni hao. Então, uma pessoa disse olá e a outra disse olá também. Aí ele fala assim, ni hao ma? Aqui, ó. Ni hao ma? Tipo, como vai você? Né? Como vai você? Ni hao ma? E aí ele fala assim, wo han hao, ni ne? Então, penúltimo, né? Wo han hao, ni ne? Ni ne, tá? Ni ne significa e você, tá? Então, eu muito bem. E você? Né? Em chinês você não precisa falar assim, eu estou muito bem, tá? A ideia de estar no mandarim, você só vai usar ele no estar fisicamente. Eu estou no Brasil, eu estou na cidade tal, eu estou no centro, eu estou em casa. Quando você está fisicamente em algum lugar, é que você vai usar o estar, tá? Não vem ao caso agora. Então, quando você fala assim, estou com fome, eu estou bem, eu estou com sono, eu estou feliz, eu estou triste, você não precisa falar o verbo estar, tá? É direto. Eu fome, eu sede, eu triste, eu muito bem, eu muito não sei o que lá, tá? Então, de novo. Wo ye wo han hao, ni ne? Eu muito bem. E você, tá? Esse e você é muito interessante, tá? Você pode usar ele em diversas formas, tá? Onde você pode, quando você quer jogar a pergunta de volta para a pessoa, né? Então, quem fez a pergunta aqui foi o A. Percebe que o A falou assim, ó, ni hao ma, como vai você, né? E aí você disse assim, ó, ni ne. Você não precisou falar assim, ni hao ma de novo, né? Então, uma estratégia aí também, fica a dica aí para você, que o ni ne, você joga a pergunta do cara
de volta para ele. Então, isso é muito interessante. Às vezes você não sabe nem como faz a pergunta, mas, joga a pergunta de volta pro cara e aí ele tem que se virar para responder, tá? E depois, para finalizar com essa frase aqui, ó, ficaria 我也很好, né? Então aqui você vai mudar, né? Você vai fazer o joguinho, né? Esse aqui é o penúltimo e esse aqui também é o penúltimo. Então fica 我也很好, tá? Então essa seria uma conversa simples em mandarim, né? Tipo, olá, olá, como vai você? Estou bem e você? Eu também estou muito bem. Ponto, né? E aí eu quis pegar esse textinho aqui primeiro, por ele ser uma frase, um contexto assim que seria muito utilizado, né, no seu dia a dia talvez, e também ele possui bastante palavrinhas que tem o terceiro tom seguido do outro, tá? Não é muito comum isso, né? É comum nessas palavras, mas assim, fica tranquilo que não é todas as palavras que são assim, tá? Tem muitas palavras que não tem dois de terceiro tom junto um seguido do outro, tá? Então eu vou ler mais uma vez para você poder me acompanhar e ouvir como que é a pronúncia para você ir pegando. Eu vou ler a primeira vez de uma forma bem devagar, tá? Para você pegar bem, você sentir mesmo, você pegar essa diferença, tá? E depois eu vou ler de uma forma mais rápida, que seria como geralmente eu falaria numa conversa no dia a dia, tá bom? Então, o primeiro é 你好 你好，你好吗？我很好，你呢？我也很好。Tá? Então eu li assim de uma forma bem devagarinho para você ir sentindo e pegando, tá? Então você pode repetir isso várias vezes até você conseguir pegar aí a diferença dos dois, tá bom? E agora eu vou ler de uma forma assim mais natural, tá? Sem forçar nem nada, só para você ir treinando também a sua escuta, tá? Então, ó, normalmente, tá? Não vou forçar também falar uma velocidade muito rápida, né? Não é isso que eu quero, mas eu vou estar lendo uma velocidade assim mais natural, tá? Então, ó, ficaria assim: 你好，你好，你好吗？我很好，你呢？我也很好，tá? Então é isso. Para você entender que existem as variações aí e tomar cuidado com esses momentos onde você tem que trocar a leitura do tom número 3 para o tom número 2, tá? Que são esses que estão em amarelo em cima do ni, do han, né? E aqui no wo, no caso. Beleza?